Olá pessoal, muito bom dia a vocês aqui de São Paulo, a vocês do Brasil inteiro que nos acompanham via internet. É um grande prazer, uma satisfação estar de volta com vocês para nós discutirmos mais 3 assuntos a respeito da obstetrícia. Hoje nós daremos início a algumas aulas que são as aulas da fisiologia obstétrica, tá certo? Nós vamos conversar aí pelo menos uns 6 temas a respeito da fisiologia obstétrica, da obstetrícia normal, né? O nosso curso, nós poderíamos dividi-lo entre obstetrícia normal e obstetrícia patológica. Tivemos algumas aulas de obstetrícia patológica, teremos agora um módulo, que é o módulo de obstetrícia normal. Então, hoje e daqui a 15 dias teremos um novo encontro, nesses 2 encontros, discutindo aí 6 temas aproximadamente de obstetrícia normal, de fisiologia obstétrica, e depois retornaremos com o nosso módulo de patologia obstétrica, tá bom? Para hoje eu reservei para vocês o tema fisiologia da gestação, as alterações gravídicas, tanto as alterações gravídicas locais, né, quanto as alterações gravídicas sistêmicas, e para terminar nossa aula de hoje, na terceira aula, nós vamos conversar a respeito de assistência pré-natal, né, que é um grande assunto para as provas de residência, especialmente para as provas de segunda fase, onde muitas vezes o que se pede, o que se cobra do aluno é uma boa consulta de pré-natal normal, de pré-natal de uma paciente de baixo risco, tá bom? Essa primeira parte da primeira aula, que eu vou falar sobre a fisiologia da gestação, é uma aula de conceitos, não é? Então, algumas das coisas que eu vou falar, elas podem aparentar uma simplicidade muito grande, e elas são realmente simples, mas vocês vão perceber que essas informações que eu darei a vocês nessa primeira parte da aula, elas vão ser utilizadas durante todo o ano, tá? Então, não apenas porque elas algumas vezes acabam caindo em algumas provas, né, isso é possível, isso cai em prova, mas porque o mais importante é que eu vou usar essas informações para que vocês tenham ao longo do ano, nas outras aulas, para que vocês possam ter esses conceitos, não é? Essas informações, essas lembranças, para poder utilizarmos naquilo que vem pela frente, tudo bem? Então vamos começar com o conceito de fecundação. A fecundação nada mais é do que a união dos gametas no terço distal da tuba uterina. Então existe a ovulação ocorre por volta do 14º dia do ciclo menstrual, daquelas mulheres que ciclam a cada 28 dias. No 14º dia ocorre a ovulação, a tuba uterina vai lá e capta esse óvulo começa a se movimentar pela tuba, os espermatozoides, eles uma vez depositados no fundo da vagina, eles ascendem pelo colo, pelo útero, atingem a tuba uterina e podem se encontrar com o óvulo, geralmente então no terço distal da tuba uterina. Acontecendo esse encontro, dizemos que houve a fecundação. A partir da fecundação, há a fusão dos 2 pronúcleos, e com a fusão desses 2 pronúcleos, formamos uma única célula, essa célula chamada de ovo, chamado de embrião, tá certo? A partir da formação do ovo, nós teremos divisões celulares sucessivas, uma série de divisões celulares, e essas divisões celulares vão recebendo alguns nomes específicos, até finalmente que tenhamos um embrião bem desenvolvido, o feto e, posteriormente, claro, o recém-nascido. Essa primeira forma do embrião que recebe uma denominação especial que eu gostaria que vocês lembrassem é mórula, tá? Então a mórula é um tipo específico de embrião, é um embrião que tem aproximadamente 12, 16 blastômeros, 12 a 16 células, tá? E a mórula, este embrião específico, ele alcança a cavidade uterina ao redor do 4º, 5º dia após a fecundação, tá? Então, teve a formação do ovo, houve as várias multiplicações celulares, as células foram se dividindo, se multiplicando, tá? E no 4º, 5º dia, com o embrião tendo cerca de 12, 16 células, ele finalmente atinge a cavidade endometrial. Tudo bem? A partir daí, existe o início da diferenciação celular com a formação de uma cavidade embrionária. E este embrião, caracterizado por esta cavidade embrionária, é o embrião que é chamado de blastocisto.
Então, após a mórula, o que nós vamos ter é o blastocisto. O blastocisto se caracteriza por essa cavidade central chamada blastocele, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esses dois tipos de embrião. Vamos discutir mórula e blastocisto. Anidação. Anidação é a infiltração no embrião, naquele endométrio, e a transformação desse endométrio num endométrio gravídico. Então, essa anidação se dá em 1 semana após a ovulação, então cerca de 7 dias após a ovulação. O ovo, o embrião, se encontra no estágio de blastocisto, nesse estágio especial que eu disse para vocês, caracterizado pela presença da blastocele. A implantação do ovo no epitélio endometrial faz com que haja uma alteração desse endométrio que passa a se chamar decídua. E a partir daí, temos que ressaltar a propriedade invasora do embrião. Eu sempre digo para os alunos de que o embrião, ele não cola, ele não gruda no endométrio. O embrião, ele invade o endométrio. E esta invasão se dá por esse potencial destrutivo que tem as células trofoblásticas. Estas células embrionárias, essas células trofoblásticas, ela é dotada de um poder invasor e existem enzimas que possibilitam, que facilitam essa invasão. Então, repito, o embrião na anidação, ele não se cola ao endométrio, ele invade o endométrio. E essa invasão se dá graças a esse poder invasor, esse poder destrutor, né, de destruição das células, mais enzimas que ajudam na degradação do tecido circunjacente ao endométrio. Bom, é um desenho para que você lembre que esses dias seriam a partir do primeiro dia da última menstruação. Então, no 14º dia do ciclo ocorre a ovulação. Esse óvulo é captado pela tuba, o espermatozoide se encontra com o óvulo formando o ovo. Então temos aqui a foto do ovo, tá? O desenho do ovo. Este ovo, este embrião, começa a migrar pela tuba uterina, sofrendo diversas multiplicações. Então essas células vão se multiplicando, tá? Quando no estágio de mórula, aproximadamente no 4º, 5º dia da ovulação, essa mórula é um maciço celular com cerca de 12 a 16 células. Este embrião continua caminhando na direção da cavidade endometrial, forma-se o blastocisto, caracterizado por esta cavidade, que eu repito, é a chamada blastocele, e por volta do 7º dia após a ovulação, nós temos a chegada, o contato com o endométrio e a invasão do endométrio. Então, se nós olharmos aqui, olha, veja, você tem o endométrio e o embrião localizado dentro do endométrio. Então, o embrião, ele invade a parede endometrial. Aqueles embriões, aquelas fases embrionárias que eu tanto insisto com vocês, porque isso é fácil de esquecer, é fácil de cair na prova e você errar por conta do esquecimento, por isso que eu estou frisando esses dois tipos de embrião, que primeiro é a mórula, que ocorre no 4º dia após a fecundação, é um maciço celular com 12 a 16 células, com 12 a 16 blastômeros. Tá? Temos aqui a foto da mórula. É uma mórula muito infeliz, porque ela está sob fundo verde. Tá? Essa mórula aqui, provavelmente ela não vai para frente. É uma mórula que não vai ser feliz na vida. Tá? Mas não deixa de ser uma mórula, um maciço celular com cerca de 12 a 16 células. Tá? Temos aqui ao lado o blastocisto. Então, o blastocisto ele apresenta essa cavidade ela é cheia de líquido e ela é chamada de blastocele. Blastocele, tá? E ela tem um maciço celular acumulado num dos polos e circundado essa cavidade outras células, né? Isso aqui é chamado de blastoderme. Então, é um maciço celular acumulado em um dos polos do embrião, tá? E no centro desse embrião uma cavidade chamada blastocele. A mórula é o que atinge a cavidade endometrial, o blastocisto é o que ocorre a anidação. Tá bom? Já caiu várias vezes em prova. O estágio embrionário em que ocorre a anidação aí botam lá para você várias alternativas, tá bom?
Bom, eu falei para vocês que a partir da implantação, que a partir da nidação, o endométrio passa a se chamar decídua. E essa alteração não é apenas uma alteração de nome. A decídua, ela sofre alterações morfológicas e ela tem um papel funcional. Então, veja, decídua, que é o endométrio gravídico, é o endométrio da mulher grávida, tá? Ele ocorre, a decidualização, ela ocorre a partir do ponto na nidação. Então, do local onde houve a nidação, começa a haver a decidualização, e essa decidualização se espalha por todo o útero, tá? E esse processo que começou próximo ao sítio de nidação, ele se completa ao redor do 18º dia pós-implantação. Então, em 18 dias, todo o endométrio já é um endométrio gravídico. Como eu disse para vocês, a transformação não é só de nome. Tipo, mudou o nome. Não, mudou o nome não. Mudaram as características das células. Histologicamente, as células elas se tornam volumosas, arredondadas, com um citoplasma claro, um núcleo redondo e vesicular. Então, são células diferentes, tá? E existe uma mudança, existe uma razão funcional dessa alteração morfológica. Qual é essa importância? Qual é a função da decidualização? Então, as funções da decídua. Primeiro, a proteção contra a destruição. Acabei de falar para vocês que as células trofoblásticas, as células embrionárias, elas têm um potencial de invasão. Se você não fizer nada, se o organismo não fizer nada por você, o seu embrião, o seu tecido trofoblástico vai alcançar a sua boca. Vai sair trofoblasto pela boca. De tanto que ele vai invadir. Então, existe uma proteção a esta invasão, que é justamente a decídua. Então, o organismo diz assim, olha, é até aqui. A partir daqui você não vai mais invadir. É um bloqueio, é uma barreira de invasão do trofoblasto. Tanto que, nas situações onde a decidualização não é perfeita, por exemplo, próximo ao colo uterino, ou numa situação onde você tem curetagens de repetição, um endométrio pouco vascularizado, a decidualização não é perfeita e isso favorece a ocorrência de acretismo placentário. O acretismo placentário, que é uma invasão placentária exagerada, exacerbada, ela tende a acontecer nas situações onde você tem uma decidualização incompleta, uma decidualização inadequada. Tá? E além disso, nas fases muito iniciais da gestação, você acaba tendo a função de nutrição do embrião. Enquanto não existe lá uma comunicação adequada, né, uma circulação adequada embrião-mãe, e não há trocas de nutrientes entre um e outro, a decídua fornece a alimentação, né, a nutrição nessas fases muito iniciais da gestação. Tá? Então, esta é a função da decídua. Walter, acho que a gente pode aumentar um pouquinho a temperatura, que tem meninas que já estão quase embaixo da cadeira, assim, de frio. Então, a gente começa a perceber a carinha de aflição, já começa a melhorar a temperatura para elas. A gente faz um teste, a gente bota a temperatura do jeito que nós homens gostamos, que geralmente é mais frio do que as mulheres. A gente fica observando a cara das meninas. Se elas não reclamam, a gente não fala nada, a gente continua numa boa. Se a gente começa a perceber que elas começam a ficar desconfortáveis, com carinha de estão morrendo de frio, aí a gente adequa a temperatura. Bom, a decídua ela pode ser dividida topograficamente, tá? Então, as divisões da decídua, até o 4º mês, você tem várias divisões topográficas. Você tem a decídua basal, que é o local onde ocorre a nidação, tá? Então, a basal, o local de encontro do embrião com o útero, com o endométrio materno. Você tem a decídua capsular, que é o que recobre o ovo. Você tem a decídua marginal, que é entre a basal e a capsular, e a decídua parietal. Deixa eu desenhar para vocês. Então, se nós imaginarmos aqui o útero gravídico, nós vamos imaginar aqui o útero,
E eu vou imaginar o embrião que está chegando aqui pela tuba, ele encosta aqui no endométrio e invade o endométrio. Tá certo? Então, depois de um tempo, nós vamos ter isso aqui, ó. Nós vamos ter aqui o embrião e aqui o endométrio recobrindo, né? Então fica mais ou menos aqui, assim, ele fica recoberto, aqui ainda é endométrio, né? Ele invadiu parte desse endométrio, ele fica mais ou menos assim. Tudo bem? Então como é que eu faço essa divisão? No local onde houve anidação, então neste localzinho aqui, ó, neste localzinho onde houve anidação, aqui, eu vou dizer que é a decídua basal. É o ponto de encontro. Tá? O que recobre o ovo, que é isso daqui, ó, tá recobrindo o ovo, eu vou chamar de decídua capsular, é a cápsula. É o que recobre o ovo. Essa área de contato, esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui, que é entre a basal e a capsular, eu vou chamar de marginal. Que é o ponto de contato, ó, aqui, ó, entre esta e esta. Tudo bem? E o restante do útero, ó, isso aqui, ó, tudo isso daqui, que é o resto do endométrio, eu vou chamar de decídua parietal. Tudo bem? Se você olhar aí no meu desenho, no outro desenho que está mais bonito, é o que eu acabei de desenhar. No local da anidação, decídua basal. O que recobre o embrião, decídua capsular. O contato entre os dois, decídua marginal. E o resto da decídua, você vai ter a decídua parietal. Tudo bem? Não confunda com as camadas endometriais do ponto de vista funcional. Tá? Se eu pego a decídua, vamos pegar qualquer ponto da decídua, vou pegar este ponto aqui, ó, e faço um recorte. Venho aqui e olho em grande aumento. Se eu olhar em grande aumento, eu vou ver 3 camadas. Vou ver 3 camadas. Diferentes. Isso aqui, ó, isso aqui é miométrio. A primeira camada, a camada que está mais próxima do miométrio, é a camada profunda, chamada camada basal. É a que dá a base. Profunda porque ela está perto do miométrio. Nós vamos ter uma camada média, que é essa daqui, que é a que está no meio. E nós vamos ter uma camada superficial, que é essa daqui. Então, a superficial fica próximo da cavidade uterina, a média que está no meio, e a profunda ou basal, que é a que está próxima do miométrio. Tá? A superficial mais a média, então essas duas aqui, ó, essas duas aqui, juntas, isso aqui funcionalmente, eu vou chamar de zona funcional. Ela se desprende com a dequitação. Eu falei para vocês que a placenta humana ela é uma placenta decidualizada. Eu falei que metade, que parte da decídua se desprende com a placenta. Qual é a parte da decídua que se desprende da placenta? São as 2 primeiras camadas, a superficial e a média. A camada basal, a camada profunda, ela permanece no útero. E ela que vai fazer com que você tenha um endométrio que se refaz. Se você numa curetagem, faz uma curetagem mais vigorosa, de tal maneira que você retira as 3 camadas do endométrio, da decídua, a superficial, a média e a profunda, o que você pode causar ali? Sinéquia.
quando você tem a sinéquia, que você não teve a proliferação endometrial e você possibilitou que houvesse o colabamento das paredes. Daí a importância da camada profunda, da camada basal, é a reptilização daquele endométrio. Já que falamos de placenta, vamos lembrar que a placenta tem um importante papel na produção hormonal. Com o desenvolvimento da gravidez, temos uma entidade endocrinológica chamada unidade materno-feto-placentária. O que é essa unidade materno-feto-placentária? É uma unidade hormonal endocrinológica onde substâncias da mãe vão para a placenta, da placenta vão para o feto, do feto vão para a placenta, da placenta vão para a mãe. É uma intercomunicação muito grande de substâncias, de tal forma que substâncias maternas vão para a placenta e se transformam em hormônios. Esses hormônios placentários agem no feto, esses hormônios placentários agem na mãe. Então, existe uma grande intercomunicação de substâncias, repito, entre a mãe, o feto e a placenta. E vários hormônios são produzidos a partir daí. Eu quero que vocês lembrem de dois muito importantes. Primeiro, a progesterona. O próprio nome diz progesterona, progestação. É o hormônio da gravidez. A progesterona, ela inibe as contrações uterinas. Gente, vamos lembrar daquela lei, não tem aquela lei do miocárdio, lei das células musculares, lei de Frank-Starling, se não me engano, que diz que quanto maior o grau de estiramento muscular, maior o seu potencial de contração. Não tem, lembra disso? Isso acho que fala sobre o miocárdio, fala bastante a respeito disso, não é? Pois bem, se nós imaginarmos, o útero é um órgão muscular. E se eu estiro esse útero, quanto mais eu estiro esse útero, maior seria o potencial dessas fibras musculares contraírem. Então, eu ia esperar muita contração uterina a partir do momento que o útero estivesse crescendo. E eu não quero ter contração uterina na gravidez, a não ser no momento do parto. Quem que faz com que o útero fique quiescente? O que faz com que essas células miometriais fiquem dormindo? A progesterona. O grande problema é que a progesterona ela não tem uma ação exclusiva no miométrio. Esse efeito miorrelaxante da progesterona ocorre em todos os órgãos. Então, no intestino, nos esfíncteres, nos músculos estriados. E eu vou falar para vocês aqui na segunda parte da nossa aula várias situações em que a progesterona leva a uma diminuição da contratilidade muscular. Então, grifa, progesterona diminui contratilidade muscular. Tá? Além disso, a progesterona inibe a lactação, ela influencia o desenvolvimento mamário e tem uma certa atividade imunossupressora. Tá certo? Bom, os estrogênios também são produzidos por essa unidade materno-feto-placentária. Esses estrogênios, na gravidez, o principal deles é o estriol. Então guarda assim, olha, principal estrogênio do menacme, estradiol. Principal estrogênio da gravidez, estriol. Principal hormônio da menopausa, estrona. Então, E1, E2 e E3. O E1, estrona, menopausa. O E2, estradiol, menacme. O E3, estriol, gravidez. Tudo bem? Os estrogênios, eles influenciam o crescimento uterino e aumentam o fluxo sanguíneo para o útero. Diagnóstico de gravidez. A gravidez pode ser diagnosticada por meio de alguns sinais. São sinais de certeza, que são os que confirmam a gestação, os sinais de probabilidade e os sinais de evidência presuntiva. Os sinais de evidência presuntiva ou sinais de presunção
são aqueles mais fracos, de menor possibilidade de diagnóstico, porque eles são menos específicos. Exemplo, atraso menstrual. Dá para você garantir que toda mulher com atraso menstrual está grávida? Não. Náuseas e vômitos. Dá para dizer que toda mulher com náuseas e vômitos está grávida? Não. Polaciúria, alterações mamárias. Só que você sabe que o maior número de mulheres, quando elas estão grávidas, elas apresentam atraso menstrual, náuseas e vômitos, polaciúria, alterações mamárias. Então são sinais de presunção. Você vai dizer, olha, pode ser, você está vomitando muito, você está com a menstruação atrasada, pode ser que você esteja grávida. Pode ser. Tá bom? Não vamos confundir com os sinais chamados sinais de probabilidade. Então, sinais de probabilidade, eles eram usados no passado. Quando nós não tínhamos ultrassonografia, que não era possível um diagnóstico precoce de gravidez, os obstetras usavam muito esses sinais de probabilidade, que são as alterações locais e sistêmicas que nós vamos estudar nessa e na próxima aula. E aí você pode se divertir com uma tabela de nomes. O obstetra adora epônimo. Só tem o cloasma de face, você tem o sinal de Halban, o sinal de Hunter, a rede vascular venosa de Haller, os tubérculos de Montgomery, os sinais de Jacquemies-Kluge, de Hofsabel, de contrações de Braxton Hicks, sinal de Egar, sinal de Gauss. Eu vou falar para vocês alguns deles durante as próximas aulas. Não vou ficar aqui fazendo você decorar nomes. Tanto é que você vai decorar isso hoje e vai esquecer isso amanhã. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês alguns desses sinais quando estivermos falando a respeito de alterações gravídicas. E, finalmente, os sinais de certeza. Sinais de certeza, eles podem ser clínicos ou laboratoriais. Clínicos é a ausculta do BCF. A ausculta do BCF, ela acontece entre 6 e 8 semanas com a ultrassonografia transvaginal, por volta da 12ª semana com o sonar Doppler e entre 16 e 18 semanas com o PINAR. Também clínico tem a percepção da movimentação fetal. Cuidado! Alguns livros dizem que a percepção é pelo médico, outros dizem que a percepção é pela mãe. A maioria de questões nas provas consideram a percepção pelo médico. Porque a mãe pode achar que está grávida, que está mexendo, na verdade é outra coisa. São gases. Tá? Então, existe uma divergência na literatura, mas a maioria considera percepção da movimentação fetal por médicos. Tudo bem? Outra divergência, que sempre me perguntam e eu vou antecipar. Sinal de Pusos, que é o rechaço da cabeça fetal. Sinal de Pusos não é considerado pela maioria esmagadora da literatura como sinal de certeza. Não é. Tá? Existem alguns livros que consideram, a maioria da literatura e a maioria dos lugares que fazem prova, das questões de prova, não consideram sinal de Pusos como sinal gravídico de certeza. O que nós costumamos fazer quando caem essas questões? Pedir para que anule a questão. Porque se há divergência, é difícil você cobrar dizendo aquilo que está certo e aquilo que está errado. Mas cuidado, vou mostrar para você, inclusive, questões que caíram este ano, nesses últimos anos, com relação a isso. Outro sinal de certeza é o beta-HCG. O beta-HCG, esse slide é importante, anota aí, grifa algumas coisas. O beta-HCG, ele é produzido pelo sincício trofoblasto, ele começa a ser produzido no estágio entre 8 e 12 células, então muito precocemente ele já é produzido, e ele tem duas subunidades, a subunidade alfa e a subunidade beta. A alfa e a beta. Ele é possível de detecção no 8º dia após a fecundação e tem como função sustentar o corpo lúteo. Então, quem faz com que o corpo lúteo permaneça funcionante,
quem faz com que o corpo lúteo continue a produzir progesterona até que a placenta esteja desenvolvida é o HCG. É o HCG. O pico do HCG, a maior concentração de HCG, se dá ao redor de 60 a 70 dias. A partir daí, ele cai e permanece positivo durante toda a gestação. Cuidado! A concentração do HCG não é crescente durante toda a gestação. Não é. Ele sobe, atinge um pico, cai e permanece constante. Então já caiu essa pergunta. Qual é a época da gestação onde ocorre o pico do HCG? Primeiro, segundo ou terceiro trimestre? Você vai achar, ele vai continuar crescendo a gravidez inteira, como a maioria dos hormônios, deve ser no terceiro trimestre. Está errado. O pico do HCG é no primeiro trimestre. Tem o pico, cai e continua constante. Tá certo? E a concentração, ela se duplica a cada 48, 72 horas. Vamos terminar falando sobre a datação da gestação. Datação da gestação é algo muito simples, mas que, entretanto, as pessoas ainda confundem. Nós vamos usar a regra de Nageli, de Nageli. Do jeito que você quiser falar. De Naegeli, às vezes botam um E aqui. Como é que é essa regra de Nageli? Essa regra diz assim, olha, quando você tem uma data, então, por exemplo, 14/3/15. Você faz mais 7 para o dia, menos 3 para o mês, e você encontra a data provável do parto. Então, mais 7 menos 3. Como é que você faz isso? Olha que difícil. Mais 7, 14 mais 7, 21. Março menos 3, dezembro. Se o primeiro dia da última menstruação foi 14/3, a data provável do parto vai ser 21/12/2015. Mais 7 menos 3. Ah, mas está muito difícil, vamos fazer outra conta, vamos. Então nós temos aqui dia 22/6/2014. Então, mais 7 menos 3 dá 9/3/15. 29/3/2015. A única dificuldade que eventualmente pode haver é se você tem, por exemplo, dia 28. 28/4/2015. Mais 7 menos 3. Ah, mas 28 mais 7, isso daqui dá 35. Não existe dia 35. Não existe. Então, isso daqui vai ser que dia? 5. E aqui você não vai fazer menos 3, vai fazer menos 2. Então, 4 menos 2, 2 do 16. 5/2/2016. Isso cai na prova. Incrível isso, mas cai na prova. As pessoas erram. Tem algo ainda mais difícil. Você percebe que essas contas são contas extremamente difíceis de se fazer, né? 14 mais 7, 3 menos 3. As pessoas erram, de tão difícil que é. E tem algo mais difícil, que é calcular a idade gestacional. Quer ver? Então a paciente menstruou a última vez no dia 28 de dezembro de 2014. Eu quero saber qual é a idade gestacional. Então olha que difícil. Eu vou contar. Dezembro tem 31 dias. 31 menos 28, 3. Mais 31 dias de janeiro, 28 dias de fevereiro, e hoje é março, dia 14.
Cuidado, isso é uma conta demais, muito difícil de se fazer. Porque as pessoas erram. Então, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Vai 1. 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem 76 dias. Não, mas eu quero em semanas. Eu divido por 7. E aí, conta de dividir é difícil, né, gente? Então, 1 vezes 7, 7 para 7 nada, abaixo 6, 10 semanas e 6 dias. Ó, que difícil. Isso cai em prova e as pessoas erram. E aí leva a sapatada quando sai da prova. A minha. Que fico na porta com tamanco na mão, dando tamancada na cara de quem erra isso. Que erram. Tudo bem? Então, vamos começar a falar um pouquinho, no tempo que nos resta, de alterações gravídicas. As alterações gravídicas, elas podem ser classificadas como modificações locais, que são as modificações que ocorrem precocemente, desde o início da gestação, e elas continuam ao longo de toda a gestação. E também nós temos as modificações sistêmicas, que são as adaptações do organismo materno às necessidades metabólicas. Nós temos essas necessidades advindas da formação dos tecidos e órgãos, então é todo um ser vivo que está em formação e em desenvolvimento, que não come, que não respira sozinho e que, portanto, necessita da mãe para fornecer a ele tudo que ele precisa do ponto de vista nutricional, gasoso e de excreção dos seus metabólitos. Portanto, você tem essas modificações sistêmicas do organismo materno para que possibilitem que a mãe forneça ao embrião tudo aquilo que ele necessita durante a gestação. Além disso, essas modificações visam a dar ao recém-nascido uma reserva nutricional para os primeiros dias de vida, para os primeiros momentos de vida. Então, além de fornecer as condições para que este embrião, este feto se desenvolva na vida intrauterina, a mãe ainda fornece ao feto condições para que ele sobreviva durante a vida neonatal nos primeiros momentos. Essas alterações gravídicas, elas levam a exigências, e essas exigências podem atingir limites da capacidade funcional de órgãos e sistemas. Então, vamos supor uma gestante cardiopata. Ela é cardiopata, mas ela está compensada. Ela está com a sua função cardíaca normal, usando remédio, fazendo dieta, fazendo atividade física moderada. Ela engravida. Na gravidez, nós vamos ver daqui a pouco, que a gravidez leva a muita sobrecarga cardíaca, diversas alterações cardíacas. Essas alterações cardíacas representam uma sobrecarga para o sistema cardiovascular. Aquela mulher que já tinha um coração debilitado, que estava no limite da sua função, usando remédio, fazendo dieta, fazendo restrição hídrica e assim por diante, quando acontece essa sobrecarga gravídica, ela pode descompensar. Ela pode descompensar. Ou em outras situações, podem surgir quadros patológicos. Exemplo, a paciente tem pais diabéticos, a paciente está no sobrepeso, é uma paciente obesa, né? Uma mulher, não paciente, uma mulher que tem pais diabéticos, uma mulher que tem os pais com diabetes do tipo 2 especialmente, a mãe teve diabetes gestacional, ela está no sobrepeso, mas ela tem uma glicemia normal. Ela não é diabética, ela mulher, ela, pessoa, paciente. Só que aí ela é engravida. E na gravidez existe toda uma alteração da hormonologia. Existe uma sobrecarga para o pâncreas materno. Existe uma maior necessidade de produção de insulina. Ela que estava compensada, ela que não era diabética fora da gravidez, por conta da gravidez se torna diabética. Desenvolve um diabetes gestacional. Percebem? Então, essas alterações gravídicas, que, repito, são fisiológicas, tá? Em algumas mulheres, podem representar
ou o surgimento de quadros patológicos ou o agravamento de quadros pré-existentes. Tudo bem? Bom, vamos começar a falar sobre as modificações locais. O útero. O útero, gente, como é fácil de se entender, é o principal órgão modificado. Ele sofre modificações de volume, de consistência, de forma, de situação e de coloração. Tá? Você tem todas essas alterações uterinas que eu vou discutir com vocês uma a uma. Então, com relação ao volume, então nós vamos ter uma hipertrofia e uma hiperplasia celular. As células vão crescer e vão se multiplicar. Hiperplasia e hipertrofia. Tá? Isso leva a um aumento do peso e do volume do útero. No final da gestação, esse útero chega a pesar 1 quilo e ter capacidade de 4 a 5 litros. Lembra que o volume uterino fora da gravidez é de 30 a 90 centímetros cúbicos. 30 a 90 ml. No final da gestação, isso chega a 4, 5 litros. Olha que coisa fantástica de aumento de volume e também o peso. Esse aumento uterino ele se dá especialmente por estímulo hormonal, por ação dos estrogênios. Tá? Então o útero aumenta. Esse crescimento ele não é uniforme. Na 12ª semana de gestação, ele está acima da síntese púbica. Na 16ª semana, entre a síntese e o umbigo. Após esse período, ele cresce cerca de 1 centímetro por semana. Entre 20 e 32 a 34 semanas de gestação, existe uma certa correspondência entre o tamanho uterino e a idade gestacional. De tal maneira que, por exemplo, uma gestação de 25 semanas tem uma altura uterina de 25 centímetros. Tá? Mas esse crescimento não é uniforme. Não dá para dizer assim, olha, desde o início da gestação ele cresce 1 centímetro por semana. Mentira. Ele cresce de maneira não uniforme. Tá? Essa hipertrofia e essa hiperplasia, elas acontecem em todo o órgão. Elas acontecem no corpo e acontecem no colo. Eu quero que vocês lembrem comigo que o colo uterino, ele é composto por 2 tipos de epitélios. O colo tem um epitélio endocervical, que é no canal cervical. Esse epitélio é um epitélio colunar simples. E nós temos na parte externa, um outro epitélio, que é o epitélio escamoso. Esse epitélio escamoso, ele protege o colo do útero contra o pH vaginal, que é um pH ácido, protege o colo com relação aos traumas, por exemplo, na relação sexual, ao trauma de relação sexual. Tá? Se nós formos desenhar o colo olhando ele de frente, nós teremos no orifício externo do colo, a junção escamo-colunar. Então, o que é a junção escamo-colunar? É o contato, é a junção do epitélio escamoso, escamo, com o epitélio colunar do canal do colo. Onde que se dá essa junção? Numa gestação normal, numa mulher normal, numa situação normal, se dá no nível do orifício externo do colo, aqui, ó, bem no orifício externo. Tá certo? Então, eu diria que aqui, no orifício externo, se dá essa transição. O que ocorre é que nós temos, durante a gestação, essa hipertrofia e essa hiperplasia glandular cervical. De tal forma que é comum, é normal na gravidez, que esse epitélio ele se exteriorize. Então, é comum na gravidez
que esse epitélio se exteriorize. De tal forma que durante a gravidez, esse epitélio, então, ó, essa junção escamocolunar, ela não vai se dar mais no orifício externo. E vai se dar, muitas vezes, na região fora do orifício externo. Como é que chama essa imagem que eu vejo aqui quando eu examino a paciente? Mácula rubra. O que é a mácula rubra? É o epitélio colunar que se exteriorizou. Na gestante, é comum a mácula rubra. Por quê? Porque você tem essa exteriorização. Tudo bem? Isso favorece traumas, isso favorece sangramentos. Por isso que a gestante é mais comum. Acontece mais de ter trauma, acontece mais de ter sangramento, por conta da exposição escamocolunar. Além disso, no útero acontece o amolecimento de todo o órgão. O órgão, pela embebição gravídica, pela retenção de água pelas células gravídicas de todo o organismo materno, faz com que os tecidos fiquem amolecidos. Então você tem no istmo o sinal de Egar, que é o amolecimento do istmo, no colo o sinal de Gudel, que é o amolecimento do colo, isso causado pela embebição gravídica. Lembra que nós dissemos, nós costumamos dizer, que o colo da não grávida tem consistência de nariz, cartilagem de nariz. Que o colo de mulher grávida tem consistência de lábio, que é o sinal de Gudel, que é justamente esse amolecimento do órgão por conta da embebição gravídica. A forma uterina se modifica. Então, nós temos o útero que vai crescer e que ele vai até a 20ª semana ficar esférico. Ele vai ficar esférico até a 20ª semana. E após a 20ª semana, ele vai ficar cilíndrico. Além disso, eu quero lembrar a vocês que tem esse sinal de Nobel-Boudin. Como que é o sinal de Nobel-Boudin? Se eu for desenhar aqui, deixa eu desenhar aqui do lado, então esférico e cilíndrico. Deixa eu desenhar aqui do lado, esse mesmo desenho de uma mulher não grávida. Então, útero não grávido, útero gravídico. Eu faço toque vaginal aqui nesta paciente e eu consigo tocar o fórnice lateral. Está vendo que aqui fica uma região vazia? Na mulher grávida, quando eu faço o exame de toque, eu consigo tocar essa região aqui, ó. Consigo tocar? Não. Por quê? O que tem aqui nesse lugar? Um útero esférico. Então, esse toque, em que eu tenho uma ocupação dos fórnices laterais, de tal forma que eu não consigo mais tocá-lo como eu tocava antes, é o sinal de Nobel-Boudin. Ele ocorre justamente por esse formato cilíndrico que o útero adquire durante a gestação até a 20ª semana. Ainda, a posição e a situação. O útero tem uma antiversoflexão acentuada nas primeiras semanas. Isso leva a uma compressão vesical e uma sensação de polaciúria. Então, há uma antiversoflexão acentuada. Amolece o istmo, o útero cai para frente. Ele comprime a bexiga, a mulher vai muitas vezes no banheiro. Além disso, você tem um útero destrovertido. Acredita-se que isso ocorre pela presença do sigmoide, que ocupa espaço e faz com que o útero fique para a direita durante a gestação, tá? E o colo uterino, ele fica lá para trás, ele se posterioriza, sendo que no termo existe um alinhamento do colo com a vagina. A cor do útero se modifica, ele fica roxo, arroxeado, violáceo. Isso se dá por um maior afluxo sanguíneo. Então, graças ao estrogênio, o estrogênio faz com que vá mais circulação sanguínea para a região pélvica e você vai ter uma maior
um maior fluxo, uma coloração violácea, arroxeada no útero e nos outros órgãos genitais por conta do maior fluxo sanguíneo. Então você tem corpo uterino, istmo e colo com coloração violácea, a vagina violácea e a vulva violácea, que são os sinais de Jacqueminot e Kluge. Tá? Os ovários, aumenta a irrigação dos ovários. Por ação dos estrogênios, acabei de falar para vocês, não apenas o útero, mas todos os órgãos pélvicos recebem mais sangue. Lembra do sinal de Osiander, que é a percepção do pulso da artéria vaginal? Por que você percebe o pulso da artéria vaginal? Porque está recebendo mais sangue. Por ação do... Falei 5 vezes, estrogênio, muito bem. Muito bem, tá? Alguns questionam que esse aumento da vascularização poderia gerar varizes pélvicas. Isso ainda é uma dúvida. Existe ausência de maturação folicular por conta da ação dos estrogênios e da progesterona e a manutenção do corpo lúteo que ocorre até a 12ª semana. Na vulva e na vagina, elas também sofrem a embebição gravídica, a mucosa fica edematosa, fica mole, fica mais friável, o tecido conjuntivo fica mais frouxo, fica amolecido e a musculatura lisa fica hipertrofiada. Tudo isso sofre distensão no momento do trabalho de parto e do parto, para facilitar o parto por via vaginal. Ainda nós temos em vulva e vagina o aumento da vascularização, conforme eu disse a vocês, a percepção da artéria vaginal, que é o sinal de Osiander, o aumento na secreção vaginal, o aumento, a exacerbação da flora de bastonetes e, por ação do estrogênio, a descamação celular. O estrogênio aumenta o turnover celular. Você tem uma meia-vida mais curta das células. As células vaginais, elas se multiplicam e elas se renovam mais rapidamente. Estas células que se descamam, elas se rompem e liberam glicogênio. Esse glicogênio, ele é metabolizado pelas células bacterianas que estão na vagina e liberam glicogênio. Esse glicogênio libera ácido lático. Esse ácido lático diminui o pH. Por isso que o pH vaginal na mulher gestante é menor do que na não gestante. Repetindo, o estrogênio aumenta o turnover celular. A substituição das células se dá de forma mais rápida. Essas células são descamadas e são depositadas no fundo do saco vaginal, dentro da vagina. Estas células são destruídas. Libera glicogênio. O glicogênio é metabolizado pelas bactérias. A metabolização desse glicogênio pelas bactérias libera ácido lático. O ácido lático, por ser um ácido, acaba diminuindo o pH vaginal. Por isso que o pH vaginal da grávida é menor do que o da não grávida. Para terminar, as mamas sofrem aumento graças a uma hiperplasia glandular e uma proliferação dos canais galactófaros e ductos mamários. As mamas crescem em glândulas e em ductos. Tá? Também por ação estrogênica especialmente. Desculpem. Você tem também uma intensa vascularização. Aumenta a vascularização para as mamas. Leva ao aparecimento da rede de Haller. Você olha a pele da mama por baixo da pele da gestante, você vê a rede da vascularização violácea. É a rede de Haller. Você observa uma hipertrofia de glândulas sebáceas dos mamilos. São os tubérculos de Montgomery. E você observa também uma hiperpigmentação da areola secundária, que é o sinal de Hunter. Então fica com aquele areola maior, mais hiperpigmentada. É o sinal de Hunter. Tá bom? Questão de 2013. Uma paciente com ciclos oligomenorreicos relata atraso menstrual e está preocupada. Na verdade, essas questões são do ano passado, de 2013. Vamos fazer assim, vou dar intervalinho para vocês e eu vou, no começo da próxima aula,
vou mostrar... Walter, dá para trocar agora as aulas? Não dá? Tirar essa e colocar outra? Vamos ver. Na verdade, eu coloquei questões mais recentes para vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu tenho tempo ainda, olha. Só atualizar a aula para mim. Pronto, aqui é coisa rápida. Nós temos tempo ainda, não vou atrasar vocês. Não, mas não é essa aula. É a primeira aula. Walter, é a primeira aula, só que modificada. Ao vivo acontece, né? E é a aula que a gente modificou, na verdade. Vamos ver. A gente modificou as questões. Eu coloquei questões mais novas. Vamos ver. Pode adiantar, por favor. Vamos ver. Isso mesmo, obrigado. Então, 2015, as questões mais recentes. 2015. Qual a principal função da gonadotrofina coriônica? Estimular a função hipofisária? Não. Manter a secreção de progesterona placentária? Não. Manter o corpo lúteo? Perfeito. Lembra que nós falamos? A função do HCG é manter a produção de progesterona pelo corpo lúteo até que a progesterona seja produzida pela placenta. Então, a alternativa C de Cabar é a correta. Manter a atividade do corpo lúteo com a produção de progesterona. Tá? Então, estimular a produção de lactogênio placentário, não. Estimular o desenvolvimento das gônadas fetais, muito menos. 2015, IOG. Com relação à endocrinologia da gravidez, é correto afirmar que o fenômeno apical do HCG ocorre após a 20ª semana, correto? Errado. Errado. No primeiro trimestre. Na gravidez avançada, o estradiol representa 90% dos estrogênios totais eliminados. Estradiol é o hormônio da gravidez? Qual que é o estrogênio da gravidez? Estriol. A placenta elabora estrogênio a partir do colesterol. Mentira, a placenta produz a partir dos androgênios, o estrogênio. Então, o colesterol é transformado em androgênio, o androgênio é transformado em estrogênio. D. A placenta elabora lactogênio placentário, tireotrofina coriônica, estrogênio e progesterona. É isso mesmo. Eu falei que a unidade feto-materno-placentária produz hormônios, que os mais importantes eram estrogênio e progesterona, mas também produz lactogênio placentário e tireotrofina coriônica, entre outros hormônios que são produzidos pela placenta. Então, D de dedo é a alternativa correta. E a E, a concentração sérica materna de lactogênio placentário atinge seus maiores valores no segundo trimestre. Mentira. O lactogênio placentário ele tem uma formação crescente ao longo da gestação. Então, o terceiro trimestre é a época de maior produção do lactogênio placentário. E Federal do Espírito Santo assinale a única alternativa que indica sinal de certeza para o diagnóstico de gravidez. Mastalgia e congestão mamária, não. Tuberculose não, né, gente? Tubérculos de Montgomery. Fica feio tuberculose de Montgomery. Mas estava assim na prova. Não, é um sinal gravídico, não é? Mas não é um sinal de certeza. Sinal de Hunter também não. Percepção materna dos movimentos fetais. E essa foi dada como alternativa correta. Tá certo? E sinal de pulsos. Tá certo? Então, essa questão certamente nós pediríamos a anulação. Nós pedimos a anulação. Porque ela colocou a percepção materna nos movimentos
como sendo correta, e nós consideramos que a percepção fetal pelo médico, né, seria a coisa mais correta, e ele considerou que o sinal de pulsos não é sinal de certeza gravídico. Tudo bem? Então aquilo que eu falei para vocês. Duas coisas que há divergência na literatura é se a percepção da movimentação deve ser pelo médico ou pela mãe, e o sinal de pulsos, alguns consideram que é sinal de certeza, que é o rechaço da cabeça fetal, e outros consideram que é um sinal de probabilidade e não um sinal de certeza. Tá bom, gente? Vamos dar 10 minutinhos de intervalo. Na volta, nós conversamos a respeito das modificações sistêmicas do organismo materno.